Vamos lá, galera, vamos entrando aí. Mais uma live da nossa mentoria. Mentoria Caveiras Negras. Danta já está na área aí. Cristiele, Fernanda Carvalho. Vamos aí, Fernanda Carvalho. Vamos apresentando. Chegue junto, Rogério, Aides. Hoje eu quero lotado. Quero lotado aí. Márcia Costa já está na área para que nós possamos aí enfrentar mais um tema da nossa prova. Aí o Siqueira sempre está na área, né, irmão? Siqueira firme e forte, inclusive o Siqueira vai nos auxiliar hoje. Tainara, beleza, Tainara. Vamos lá, Tainara, eu vou te cobrar pesado aí essa semana sua de revisão, viu? Velho, Arlete, Ramos, todo mundo na área, firme e forte, é isso aí. Pra cima. Fala, meu amigo Leandro, beleza, irmão? Olha, o Leandro tá aí, né? Como sempre. Olha só a diferença. Letícia Rodrigues, beleza, Letícia? É isso aí. Olha só, o Leandro, ele é aprovado em 2 concursos e tá aqui, firme e forte, estudando. Muito bom, Leandro, é isso aí. Arthur, Eric, Guilherme, vamos lá, né? Lucas entrando na área aí. Senhores, olha só, quem informar no grupo lá, meu celular tá aqui, tá com 3% de bateria. Quem puder informar no grupo lá, por favor, que já começou a live, pode ser? Pode informar, por favor, lá para mim? No grupo da turma 1 e quem tiver no grupo da turma 2, informa que já começou a live lá, pelo amor de Deus, que aí o povo já entra aqui. Muito bom, Márcia, obrigado. Que nós possamos então aí começar a nossa live. Todo mundo firme aí nos estudos aí, a semana mais tranquila na mentoria. Senhores, olha só, faltam apenas 60 dias para a prova. Pergunto para vocês. Vocês estão preparados para essa prova? O Weslane está na área. Muito bem, Weslane. Excelente. Weslane, daqui a pouco eu ia te mandar mensagem, inclusive, viu? Viu, Weslane? Daqui a pouco eu vou te mandar. Olha só, a prova é o Luciana Mendes, Patrícia Brito, é isso aí, muito bom. Ítalo Gonzaga, todo mundo na área. Olha só, galera, eu pergunto para vocês, a prova é daqui 60 dias. Vocês estão preparados para essa prova já? Beatriz Lourenço, muito bem. Boa noite, Eugênia. Vocês estão preparados ou mediano, ou tá com medo, caganeira, o que é? Esse momento, senhores, que a prova se avizinha, realmente é um momento de muita tensão. É um momento que o aluno fica com muita tensão, esperando ali, ansioso para aquela prova, e acaba acreditando que, de certa maneira, não está aprendendo mais nada, que começa a ficar desesperado. É normal, viu, Taná Ribeiro, Nainá, beleza, Bruno Cascalho. É completamente normal essa paura do aluno, essa tensão ali pré-prova. A prova está se avizinhando. Realmente é natural que o aluno entenda, ou melhor, ele ache que não está aprendendo mais nada. Não, isso aí pode ficar tranquilo, porque não corresponde à preparação de vocês. Vocês vão chegar na prova com tudo. Tainá, Maia, beleza, Tainá? Isso aí. Tainá Maia, semana que vem eu vou estar aí na Anápolis, beleza? Novamente aí. Exatamente. Ou Siqueira, o frio vai dando frio na barriga. Eu lembro-me de 2012, quando eu comecei a minha preparação ali, quando chegou próximo da prova da Polícia Civil do Ceará, eu pensava que eu não ia aprender mais, velho. Porque a tensão o tempo inteiro, a tensão toda hora. Eu imaginava que eu não ia aprender mais. Mas, graças a Deus, deu certo nos concursos que eu fiz aí. É isso aí, galera. Eu acredito que a gente está com um quórum suficiente. Agora, com a chegada aí do Diego Júnior, vamos começar a nossa live, não é isso, Leandro Gomes aí? Obrigado, Leandro Gomes. É isso aí. Vai dar certo, vai dar certo. Senhores, vamos começar a nossa live aí. Eu separei um tema denominado ação penal. Ação penal é o tema certo na sua prova. Se tem 2 temas que vai ser cobrado na sua prova, eu te asseguro que esse tema será inquérito policial e ação penal. Inquérito policial e ação penal estará na sua prova no dia 24/11. De modo que o tema inquérito policial, nós já fizemos uma live pretérita. Pois bem,
Agora, doravante, eu quero trabalhar com vocês ação penal. A ação penal estará em 2 dispositivos. Primeiro, eu vou encontrar o tema ação penal entre os artigos 24 ao 62 do CPP. Então, eu vou colocar aqui, ó, artigo 24 ao 62 do CPP. Então, eu vou encontrar os dispositivos atinentes ao tema de ação penal entre os artigos 24 ao artigo 62 do CPP. Bem como, olha aqui, ó, então, artigo 24 ao 62 do CPP, bem como e também, né, artigos 100 ao 106 do Código Penal de 40. Então, olha aí, ó. Então, eu vou encontrar, vou colocar aqui no material de vocês. Então, olha aí, ó, artigo 24 ao 62 do CPP, bem como artigo 100 ao 106 do Código Penal. São os dispositivos que norteiam acerca da ação penal. Beleza. Vou trabalhar com vocês aqui os temas, os tópicos mais importantes. Vocês vão perceber que depois dessa aula aqui, a ação penal vai ficar tudo muito simples, tudo muito fácil. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Beleza, galerinha? Vamos lá. Para que eu possa entender a ação penal, nós já estamos com quase 80 aí ao vivo, muito bom o coro, gostei do coro. Olha só, para que nós possamos entender a ação penal, é preciso que eu entenda que existe um poder. Eu vou colocar aqui tópico, quem quiser acompanhar anotando, é muito importante. Eu vou colocar por tópico aqui, igual eu separei na aula de vocês. Olha só. Para que eu possa entender a ação penal, primeiro eu vou explicar para vocês, olha só, o que é olha aqui, ó, jurisdição. Tópico de número 1, o que é jurisdição? Olha aí, ó, 1. O que é jurisdição? Senhores, jurisdição, Samuel Souza, meu fofo. Ah, não, Samuel, você está igual... Aí está de sacanagem, Samuel. Então, olha só, Samuel está de sacanagem com a minha cara. Jurisdição. Jurisdição, senhores. O que é jurisdição? É o poder que detém o Estado de dizer o direito. Olha só, quando alguém comete um fato criminoso, somente o Estado pode dizer o direito. Esse poder de dizer o direito chama-se jurisdição. Vem da palavra latim chamada jurisdicior, que significa dizer o direito. Portanto, jurisdição é o poder de quê? De dizer o direito. Tudo bem, galera? Jurisdição, mais uma vez, é o ato de dizer o direito. Por exemplo, o Buiú, que é o nosso criminoso, ele comete um crime de roubo. Pois bem, a sociedade não pode espancar o Buiú por causa disso. O Estado tem que punir o Buiú por meio da jurisdição. Ele tem que dizer o direito por meio da jurisdição. Legal? É lógico, por meio do juiz puniente, que é o poder dever do Estado de punir. Mas isso, senhores, se dá por meio da jurisdição, que é dizer o direito ao caso concreto. Aquele conflito de normas entre o juiz puniente e o juiz libertatis será resolvido por um juiz, o Estado juiz. Portanto, mais uma vez, jurisdição é o poder de dizer o direito. Tudo bem, beleza. Mas aqui que vem o ponto-chave. Para eu entender a ação penal, eu preciso entender esse tópico 2 aqui. Olha só, ó, juiz inerte. Eu preciso entender esse ponto. Juiz inerte. Professor, o que significa dizer que o juiz ele é inerte? Olha aqui pro tio. Significa dizer que o juiz só atua quando ele é provocado. Então, veja, só quem pode condenar é o juiz. Beleza, professor, é só o juiz. Mas ele só atua quando ele é provocado, quando alguém pede isso para ele. Porque o juiz, ele é inerte.
o princípio da inércia da jurisdição é de fundamental importância para que a gente possa entender preliminarmente a ação penal. Então, eu já sei que somente o Estado pode punir, mas o Estado juiz, ele é inerte. Alguém tem que pedir para ele essa punição. A jurisdição, ela é inerte. Isso quer dizer que o juiz só atua quando ele é provocado. Inércia da jurisdição, o juiz só atua quando ele é provocado. Professor, mas espera lá. Qual que é a garantia que o Estado busca com esse princípio da inércia da jurisdição? Vou colocar aqui, ó, 2.1. Ele busca a imparcialidade do juiz. Então, imparcialidade do juiz. Então, no 2.1, o princípio da inércia da jurisdição busca que o juiz seja imparcial. O que é o juiz ser imparcial? Ora, é o juiz não prejudicar e nem ajudar, nem o lado da acusação, nem o lado da defesa. Isso é ser imparcial. O juiz, ele fica equidistante das partes, da parte que acusa e da parte que defende. Portanto, dizer que o juiz é imparcial é dizer que ele não vai nem ajudar e nem prejudicar, nem a acusação e nem a defesa. Ele fica equidistante das partes. Ele recebe as provas e julga o caso concreto. Tudo bem, galera? Então, mais uma vez, somente o Estado pode punir, somente o Estado pode dizer o direito. Beleza? Mas essa jurisdição, ela é inerte. O Estado juiz, ele é inerte. Quer dizer que, para que o Estado possa atuar, ele precisa ser provocado. Alguém tem que pedir isso para o juiz. E tudo isso serve para garantir a imparcialidade do juiz. Legal, bacana, beleza. Entrando nesse ponto, eu já vou trabalhar com vocês aqui o tópico 3. Olha aí o nosso tópico 3, olha aí, ó. Chama-se procedimento judicialiforme. Que é isso, professor? Procedimento judicialiforme. Judicialiforme. Procedimento judicialiforme. Professor, o que é um procedimento judicialiforme? Galera, procedimento judicialiforme é o procedimento iniciado sem provocação. Opa! Então, o procedimento judicialiforme ocorre nos casos em que o processo começa sozinho, ou melhor, que o juiz começa o processo sozinho, sem uma prévia provocação, o que é proibido. Então, no Brasil, não é permitido o procedimento judicialiforme. E o que é um procedimento judicialiforme, professor? É um processo iniciado sem a devida provocação. O juiz, para começar o processo, ele precisa ser provocado. Porque o juiz é inerte. Então, esse procedimento judicialiforme do tópico 3, ele é definitivamente proibido no Brasil. Para que o juiz comece um processo, ele precisa ser definitivamente provocado. E é com base nesses ensinamentos que eu vou trazer para vocês aqui um dispositivo. Olha só, se você pegar para mim no seu material, o artigo 26 do Código Penal, ele vai dizer o seguinte, olha aí, ó. A ação penal nas contravenções será iniciada com o auto de prisão em flagrante. Ou essa ação penal será iniciada por meio de portaria expedido pelo delegado ou pelo... Esse dispositivo
não foi recepcionado pela Constituição Federal. Mais uma vez, o artigo 26 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Sabe por quê? Porque o artigo 26 prevê o procedimento judicialiforme. Leia mais uma vez. Diz que, olha, essa ação penal, ela vai ser iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria do juiz ou do delegado. E isso não pode. Esse artigo 26 permite que o juiz baixe a portaria e comece o processo sem provocação. Não pode. Esse dispositivo, então, artigo 26, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Bacana, galera? E por que não foi recepcionado? Porque o artigo 26, ele prevê o que nós chamamos de procedimento judicialiforme. E o que é um procedimento judicialiforme? É o procedimento iniciado sem a devida provocação, o que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. O juiz, para começar um processo criminal, ele precisa ser definitivamente o quê? Provocado. Alguém tem que provocar o juiz, seja o Ministério Público, seja o ofendido ou o seu representante. O que o juiz não pode fazer é iniciar o processo sozinho, sem a devida provocação. Por quê, professor? Porque o juiz, ele é inerte. Porque não há procedimento judicialiforme no Brasil. Aquele procedimento que é iniciado somente com o juiz. Negativo. Ah, professor, então, pera lá. Se o juiz precisa ser provocado, eu, para provocar o juiz, preciso de um instrumento provocador. Sim, aí é o nosso tópico 4. Olha aí, o conceito de ação penal. Aí, vamos lá. Conceito de ação penal. Galera, ação penal é o direito de provocar o juiz para que haja o início do processo. Então, a ação penal nada mais é do que o direito que o Estado, que o Ministério Público, aliás, ou que a vítima tem de provocar o juiz para que haja o início do processo. Portanto, a ação penal, olha aqui, ó, ela goza da característica da instrumentalidade. Ah, professor. Então, 4.1, instrumentalidade. Isso quer dizer o seguinte: a ação penal é um instrumento utilizado pelo Ministério Público ou pelo ofendido para provocar o juiz, para que haja o início do processo. Olha que legal. A ação penal é um instrumento utilizado pelo Ministério Público ou utilizado pelo ofendido para provocar o juiz, para que haja o início do processo. E eu pergunto mais uma vez, por que existe a ação penal? Porque o juiz, ele é inerte, porque no Brasil não é permitido o procedimento judicialiforme. O juiz precisa ser provocado para que haja o início do processo criminal. Essa provocação pode vir do Ministério Público ou do ofendido, a gente vai ver daqui a pouco. Pois bem, e o instrumento que eu provoco o juiz chama-se ação penal. O instrumento que eu provoco do juiz chama-se, então, ação penal. Beleza, professor? Então, para a gente arrematar, para entrarmos nas ações penais, para a gente arrematar, olha só. Falei para vocês que somente o Estado pode dizer o direito. Chama-se jurisdição, que é o poder, dever de dizer o direito naquele caso concreto. Legal. Falei para vocês no tópico 2 que a jurisdição, ela é inerte. Significa dizer o seguinte, que ela só atua quando ela é o quê? Provocada. Alguém tem que provocar isso. Pois bem, falei para você o seguinte, que no Brasil não é permitido o procedimento judicialiforme. E o que é um procedimento judicialiforme?
é o processo iniciado sem a devida provocação, o que é proibido. Não pode. Legal. Falei para você que a ação penal é o direito de provocar o juiz para que haja o início do processo. Falei ainda que a ação penal goza da característica da instrumentalidade. Quer dizer que a ação penal é um instrumento utilizado pelo MP ou pelo ofendido para provocar o juiz, para que o juiz dê início ao processo criminal. Afinal de contas, o juiz, ele é o quê? Inerte. Pois bem, vamos avançar então agora no tópico 5. Vou trabalhar com vocês no tópico 5, olha aí, ó, a ação penal. Então, a ação penal de iniciativa pública. Agora a gente vai adentrar nas espécies de ações penais. Legal? Olha aí, ó. Ação penal de iniciativa pública. Galera, olha só. A ação penal de iniciativa pública, ela é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Olha o que dispõe o artigo 100 do Código Penal. Diz assim pra gente, ó. A ação penal, ela é pública, exceto quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Portanto, senhores, a ação penal, ela é em regra pública, tudo bem? A ação penal, ela é em regra o quê? Pública. A ação penal, ela é em regra pública. Beleza, professor? A ação penal, ela é em regra pública. Isso significa dizer o seguinte, olha só, significa dizer o seguinte, que a, vou colocar aqui 5.1, 5.1, significa dizer o seguinte, olha só, que a iniciativa, que a titularidade então, significa dizer que a iniciativa e a titularidade é, olha aqui, ó, é do Ministério Público. Significa dizer que a iniciativa, a titularidade para provocar o juiz tem que vir do Ministério Público. Então, tá bom. Olha aí, galera, ó. 5.1 diz assim, olha, se eu estou diante de uma ação penal pública, a iniciativa, a titularidade de provocar o juiz tem que vir do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o titular da ação pública. Legal? Professor, onde é que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso lá no artigo 129. Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem comigo. Então, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Olha aí, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha aí, ó. Artigo 129, lá no inciso 1 da Constituição Federal, diz que o seguinte, olha, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, é função do Ministério Público, é uma função institucional. A ação pública deve ser promovida inicialmente pelo Ministério Público. É isso que dispõe o artigo 129, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Pois bem, então, se eu estou diante de uma ação pública, eu já sei que é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Beleza, professor? E eu já sei que o início, a titularidade é do Ministério Público, de provocar aquele cara que está inerte, de provocar o juiz. Afinal de contas, eu já falei para vocês que o juiz, ele é inerte, ele segue o princípio da inércia da jurisdição. Pois bem, já sei que o juiz é inerte, já sei que o Ministério Público é o titular da ação pública, a provocação tem que advir do MP. Pois bem, vou colocar então aqui o 5.2.
5.2, eu vou trabalhar com vocês a petição inicial. A petição inicial é a denúncia. Então, a petição inicial é a denúncia. O nome do instrumento que provoca o juiz é a denúncia, galera. Então, é a denúncia realizada pelo, olha aqui, ó, promotor. É a denúncia realizada pelo promotor. Então, mais uma vez, a ação penal é o direito de provocar o juiz para que ele dê início ao processo, porque o juiz ele é inerte. Beleza. Se essa ação penal é de iniciativa pública, o Ministério Público ele é o titular dessa ação. Perfeito, professor. Ele é o titular e ele vai produzir uma petição inicial para que eu possa provocar o juiz. É um documento que eu provoco o juiz. Diz, olha, juiz, esse fulano de tal aqui, o Buiú, praticou um crime. Ele praticou um crime de roubo no dia X, tal hora, em tal local. Esse documento é produzido pelo promotor de justiça. Esse documento é produzido pelo promotor, chama-se denúncia. É por meio da denúncia que o Ministério Público provoca o juiz. E quem vai produzir isso, professor? É o promotor. Ah, professor, então é aqui que trabalha o promotor de vendas? Não, é aqui que trabalha o promotor de justiça. Ah, então agora eu entendi. O promotor de justiça que trabalha no Ministério Público, ele produz um documento, sim, um documento chamado de denúncia. Esse documento, ele remete para o juiz. Esse documento remetido para o juiz se dá o exercício da ação penal. É o direito de provocar o juiz que está inerte. Ah, então tá bom. Beleza. A petição inicial, então, chama-se o quê? Denúncia. Ah, professor, então beleza. Vamos avançar, né? Então, para a gente fechar, a ação pública. A ação pública, ela é a regra no ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, a ação penal pública, a titularidade se dá para o Ministério Público. O Ministério Público deve provocar o juiz e o documento provocador chama-se denúncia. É o documento que provoca o juiz, que está lá, ó, está parado, ele está inerte, ele está esperando essa provocação. E por que ele tem que esperar, meu Deus do céu? Porque o juiz é inerte, ele tem que esperar, sabe por quê? Porque é proibido o procedimento judicialiforme. Vou bater na tecla até o final da aula. O juiz é inerte, ele não pode realizar o procedimento judicialiforme. Ele precisa ser provocado. Se a ação é pública, essa provocação vem do Ministério Público por meio de denúncia. Beleza, professor. Então, eu vou botar para vocês agora. Ação penal de iniciativa privada. O Raio está perguntando, professor, esse 129 é do CPP? Não, é da Constituição Federal, viu? Artigo 129, inciso 1. Beleza, olha só. 6. Ação penal de iniciativa privada. Show de bola! A ação penal de iniciativa privada vai estar estabelecida lá no nosso artigo 30. Olha aí, galera, artigo 30. Artigo 30 do CPP. Olha o que diz o artigo 30. Diz assim, ó. Ao ofendido ou quem tem qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Ah, professor. Então, essa ação aqui privada aqui, essa ação privada, o Ministério Público não é mais o titular. Não. Quem é o titular nessa ação penal agora aqui é o ofendido, ou se ele é menor, doente mental, enfermo, não puder intentar a ação penal privada, nesse caso, é o seu representante. Então, aqui, olha só, a 6.1, né? 6.1, aqui, ó, a iniciativa, aqui, a titularidade é do, olha aí, ó, ofendido.
ou seu representante. Então, a titularidade aqui, ó, é do ofendido ou do seu representante. Aí sim, professor. Se eu estou diante de uma ação penal privada, a titularidade é do ofendido ou do seu representante. Não é mais do Ministério Público. Fechou? Beleza. E olha aí, a petição inicial chama-se queixa-crime. Então, a petição inicial chama-se queixa-crime. Beleza, galera? Então, olha só. Se eu estou diante de uma ação penal de iniciativa privada, eu já sei que a titularidade dessa ação é do ofendido ou do seu representante. A peça que provoca o juiz não é mais a denúncia. Na ação penal privada, a peça que provoca o juiz é a queixa-crime. Legal. Professor, mas pera lá. O senhor falou para mim que lá na denúncia, quem vai provocar o juiz é o promotor de justiça por meio de uma denúncia. Sim. E aqui na ação penal privada, aqui vai ser um advogado. Olha aqui, ó, o advogado. Então, aqui vai ser o advogado, tudo bem? Aqui, no caso em questão, a ação penal privada. A ação penal privada precisa de um advogado. Então, aquele advogado, ele vai postular, ele vai pedir em juízo aquela ação penal, né? É o exercício do direito de ação penal de iniciativa privada. Mais uma vez, a ação penal de iniciativa privada, ela é proposta pelo advogado. É uma pessoa com capacidade, o que, Siqueira? Já sabe muito bem nas minhas aulas, né, Siqueira? Postulatória. Falo isso nas minhas aulas direto. É uma pessoa com capacidade postulatória. Então, entendam. Se eu estou lá, se eu estou na penal pública, eu sei que o Ministério Público ele é o titular dessa ação. E ele vai provocar o juiz por meio da denúncia. E quem vai provocar o juiz é o promotor de justiça. Legal? É o promotor de justiça. Agora, se eu estou aqui na ação penal privada, nesta seara, eu já sei que a titularidade é do ofendido, ele vai produzir uma queixa por meio do seu advogado e vai provocar o juiz. Então, na ação penal privada, precisa de um advogado, precisa de uma pessoa com capacidade postulatória. Pois bem, professor, mas pera lá. Eu fui vítima de um crime que a ação ela é privada e eu não tenho advogado. Ah, sim, professor. Se você não tem advogado, vamos resolver isso então? Vamos lá. Vou resolver isso agora. Olha aí, ó. Se eu não tenho advogado, o artigo 32 resolve a parada. Olha aí, olha que bonito, ó. Nos crimes de ação penal privada, o juiz, a pedido da parte que comprovar sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Essa aqui eu não sabia não, professor. Então, veja, eu já sei que a ação penal privada, ela precisa de um advogado. Tudo bem. Mas, se eu não tenho advogado, o juiz pode me nomear um advogado. Se eu, é lógico, conseguir demonstrar a minha pobreza. Legal? De contratar, então, um advogado. Beleza, professor? Essa aqui eu não sabia não, professor. Beleza, vamos avançar. Olha aí, ó. Olha o que diz o parágrafo 1º. Avança ainda, ó. Considera-se pobre. Diz o que é pobre para o processo penal. E o que é pobre? Olha, o pobre é a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou de sua família. Legal? Esse é o pobre. Então, o pobre é aquela pessoa que não pode privar-se, aliás, sustentando essa ação penal privada, ele priva-se do seu sustento
ou sustento de sua família. Legal, galera? Esse é o pobre para o processo penal. Muito importante, né? Porque na ação penal privada, eu preciso de um advogado. Beleza, professor. Eu preciso de um advogado. Mas e se eu não tiver advogado? Se eu não tiver um advogado, eu preciso demonstrar que sou pobre. E ser pobre para o processo penal se dá quando aquela pessoa não puder prover as despesas do processo sem privar do seu sustento. Legal? E olha, o CPP vai além. Ele diz que, olha, o próprio delegado local pode atestar isso. Olha aí, ó. Será prova suficiente de pobreza o atestado do delegado em cuja circunscrição residir o ofendido. O próprio delegado pode te ajudar. Então, se você é vítima de um crime de ação penal privada, você vai precisar de um advogado. Beleza. Mas se você não pode pagar um advogado porque é pobre, ou seja, pobre para o processo penal é aquele que não puder prover as despesas sem privar-se do seu sustento ou de sua família, o próprio delegado pode te ajudar. O delegado da sua região diz que, olha, será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição você morar. Então, onde a vítima morar, ele já pede para o delegado atestar esta pobreza dele. Legal? Onde que uma vez que ele arca com a ação penal privada, ele vai privar-se do seu sustento ou do sustento de sua família. E isso não pode, se isso acontecer, o juiz nomeia um defensor público mesmo, viu, ô Siqueira? Legal, galera? Fechou? Nomeia um advogado. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar o carregador aqui que tá acabando a bateria. Falta 5%. Pera aí. Vamos lá, de volta na área, de volta na área, de volta na área. Leidiane Mendanha, vamos lá, né? De volta. Vou pegar o carro, tava acabando a bateria aqui. Pois bem, tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo aprendendo, galera? Tá bacana? Eu tô rápido, tô devagar ou tá Nil? Tô rápido, devagar ou Nil? Dá um feedback pra mim aí. Dá um feedback pra mim pra gente continuar, né? A gente continuar quebrando tudo aí. Beleza? Tranquilo aí? Olha aí, ó. Muito bem. A maioria tá dizendo que tá Nil total aí, né? Vamos avançar. A gente vai avançar. Hoje eu vou passar para vocês aqui pontos de extrema importância que no presencial a gente não consegue passar todos os detalhes. Mas vamos que vamos. Fernanda Carvalho, olha aí. Muito bem. Fico feliz com isso. Vamos lá, senhores. Então, olha só. Vamos continuar então, né? Vamos continuar. Falamos da ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. Detalhadamente. Ação penal de iniciativa pública, o Ministério Público, ele é o titular da ação, e ele vai provocar o juiz por meio de uma denúncia, é o promotor de justiça que faz isso. Legal. Falamos também da ação penal de iniciativa privada. Falamos que na iniciativa privada, o titular da ação é o ofendido ou o representante, e ele vai provocar o juiz por meio de uma queixa-crime. E ele vai precisar de um advogado, não é isso? Precisa de um advogado. Mas se ele não tem dinheiro para sustentar esse advogado, sem privar-se de seu sustento ou dos seus familiares, o juiz nomeia para ele um defensor público. E o próprio delegado local, ele pode ajudar ele, atestando essa pobreza. Beleza, galerinha? Fechou? Então tá bom. Agora eu vou adentrar, veja, a gente falou de ação pública e ação privada. Agora a gente vai entrar na ação pública e suas espécies e ação penal privada e suas espécies. Pode ser então até aqui?
Então, olha aí. Agora o tópico 7, né? Olha aqui, 7. Olha aí, ó. A ação penal. Olha aí. Pública em espécie. Ah, professor. Então, agora eu vou trabalhar. Eu vou entrar agora, ó. Eu vou entrar com tudo na ação penal pública em espécie. A gente vai aprender as espécies de ação penal pública. Opa! Entendam, eu estou agora diante da ação penal pública. Esquece agora a ação penal privada. Ação penal pública. Beleza. Então, essa espécie de ação penal, aliás, ação penal pública em espécie. Legal. Senhores, a ação penal pública em espécie. Pois bem, a ação penal pública em espécie tem duas subdivisões. Ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. A gente vai ver isso agora. Então, eu tenho a ação penal pública, olha aí, ó, incondicionada. Então, a ação penal pública incondicionada, olha que legal. Estou trabalhando a ação penal pública. Agora, a ação penal pública em espécie. Já sei que o titular é o Ministério Público, o promotor de justiça realiza um documento chamado denúncia para provocar o juiz. Legal. Só que essas ações penais são subdivididas em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública, olha que macete, olha que macete. A ação será pública incondicionada quando, mesmo que a vítima não queira, o delegado investiga e o MP oferece denúncia. Olha que legal. A ação penal será pública incondicionada quando, mesmo que a vítima não queira, o delegado vai investigar e o promotor vai oferecer denúncia, mesmo que a vítima não queira, não interessa. Ótimo. Preenchidos os pressupostos processuais, as condições gerais da ação, o MP vai agir. Professor, mas mesmo que a vítima não queira, meu amigo, mesmo que a vítima não queira, o Ministério Público vai agir. Mesmo que a vítima não queira. Quando eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada, mesmo que a vítima não queira, o delegado investiga e o Ministério Público, uma vez preenchidas as condições gerais, ele vai oferecer denúncia. De maneira obrigatória, porque segue o princípio da obrigatoriedade. E aí eu vou te dar um exemplo. Olha só. Hoje, no ordenamento jurídico brasileiro, os crimes contra a dignidade sexual são crimes de ação penal pública incondicionada. E aí eu quero que vocês peguem para mim no seu material aí, o artigo 225 do Código Penal, hein? Do Código Penal, da matéria do professor Adilson Caldeira. Vou invadir um pouquinho a matéria dele aqui, mas é correspondente à minha. É um lado aqui da ação penal. Olha só. Olha o título, galera. Olha o título aqui, ó. Dos crimes contra a dignidade sexual. Vocês vão pegar para mim o título 6. Tá escrito assim, ó. Ó, vou colocar aqui. Dos crimes contra a dignidade sexual. Beleza, tá escrito isso aí. Ótimo. Aí, se você pegar o artigo 225, você vai ver o seguinte comigo, olha lá, ó. Olha o que você vai ver comigo lá no artigo 225, ó. Diz que, olha. Diz assim, ó. Deixa eu repartir aqui, porque... Diz assim comigo, ó. Tá grande. Agora vai. Diz
Diz assim, galera, olha só, ó. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, procede mediante ação penal pública incondicionada. Então, galera, o próprio Código Penal já diz, olha, esse crime aqui é um crime de ação penal pública incondicionada. Se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 do Código Penal, você vai ver que esses crimes aí, agora, são de ação penal pública incondicionada. Houve a mudança aí, né, de acordo com a Lei 13.718 de 2018. A mudança foi em 2018. Então, esses crimes aí são de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o seguinte, mesmo que a vítima não queira, meu amigo, mesmo que a vítima não queira, o delegado vai investigar e o Ministério Público, ele vai o quê? O Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia desde que preenchidos os pressupostos. Se eu pegar aqui o artigo 213, olha o que diz o artigo 213, ó. O artigo 213 trabalha o crime de estupro, não é isso? O crime de estupro tá aqui, ó, 213. O crime de estupro. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém estuprar hoje uma mulher, mesmo que ela não queira, o delegado vai investigar, meu amigo. E o Ministério Público, preenchido os pressupostos, ele vai oferecer denúncia. Sabe por quê? Porque esse crime agora é um crime de ação penal pública, ó, incondicionada. Se eu estou diante de um crime em que a ação dele é pública incondicionada, mais uma vez, o delegado vai investigar e o promotor de justiça vai oferecer a denúncia, ainda que a vítima não queira, não interessa. Pois bem, professor, eu quero outro exemplo. É lógico que eu vou te dar um outro exemplo. Olha só. É lógico que eu vou te dar um outro exemplo. Se você pegar para mim, senhores, se você pegar para mim o Estatuto do Idoso, você vai perceber lá no artigo 95 do Estatuto do Idoso, que os crimes que versam lá, olha o que diz aí, ó. Olha aí o que diz lá, ó. Dos crimes em espécie. Os crimes definidos nesta lei do Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada. Olha que legal. Então, mesmo que o idoso não queira, haverá inquérito policial. Mesmo que o idoso não queira, haverá a deflagração da ação penal. Não importa. E tudo isso por quê? Porque eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Tudo bem, galera? Olha só. Professor, quando que eu sei que o crime é de ação penal pública incondicionada ou condicionada? Você vai perceber isso no Código Penal. Quando a lei não dizer nada, falar nada, é um crime de ação penal pública, tudo bem? Por exemplo, é o crime de homicídio. O crime de homicídio não tem nada lá. É um crime de ação penal pública incondicionada, mas em alguns casos a lei foi além. Ela diz, olha, esse crime aqui é um crime de ação penal pública incondicionada. Ela foi além. Porque a regra é, se o Código Penal não diz nada, é um crime de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, tudo bem. Mas nesses casos em específico, o legislador quis especificar, quer dizer, olha, esse crime aqui, meu amigo, é de ação penal pública incondicionada. Então fique esperto, porque mesmo que a vítima não queira, o delegado vai te investigar se você cometer esse crime e o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia. Fique esperto com relação a isso. É isso que o legislador quis dizer. Porque o correto, senhores, o correto é que quando o Código Penal ficar em silêncio, ele não dizer nada, aí é um crime de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Olha só. Mais uma vez, se o Código Penal ficar em silêncio, eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada. Ocorre que, em alguns casos, que é o caso de estupro, que é o caso dos crimes aí envolvendo o idoso, o próprio Código especificou. Além disso, senhores, eu vou trabalhar com vocês, olha aqui, ó, olha que interessante. Vou pegar uma súmula do STJ para trabalhar com vocês. Súmula 542 do STJ. Olha que legal. Olha só. Se eu pratico, senhores,
uma lesão corporal de natureza leve em alguém, qualquer pessoa, se eu pratico uma lesão corporal de natureza leve, esse crime é um crime que se dá por meio de uma ação penal pública condicionada à representação. Mas olha o que diz essa súmula aqui, olha. Diz assim, ó. Olha que súmula legal, olha que bonito. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Professor, agora sim o senhor pegou pesado. Olha que legal. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é uma ação de natureza pública incondicionada. Agora o senhor pegou pesado, professor. Súmula 542 do STJ. Doutrina, jurisprudência, eu vou trabalhar com vocês nesta aula. Aqui, né, é uma jurisprudência. Legal, senhores? Então, é isso aí. Show de bola. É isso mesmo, Siqueira. Essa súmula despenca. Então, se eu estou diante, por exemplo, eu e meu amigo Siqueira pratica uma lesão corporal em mim. Esse crime é um crime de ação penal pública condicionada. Agora, por exemplo, a namorada dele, aí, meu amigo, Siqueira, você está enrolado. Porque mesmo que ela não queira, o delegado vai te investigar, Siqueira. E o Ministério Público, uma vez preenchido os pressupostos, ele vai oferecer denúncia. Legal? E por quê? Porque eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Não interessa, Ramon, se é lesão corporal leve, não interessa. Se está no âmbito de violência doméstica, eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Falo mais uma vez. Ainda que a vítima não queira, o delegado investiga e o Ministério Público oferece a denúncia. Beleza? Show de bola. E aí eu vou colocar aqui uma observação muito importante. Olha aqui, ó. Senhores, essa observação aqui, ela é muito, mas é muito explorada em prova. Olha aqui, ó. Isso é observação inquérito. Então, inquérito policial. Meus amigos, se eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado pode investigar por vontade própria. O delegado pode investigar o quê? Ofício. O delegado pode investigar ainda que a vítima não queira. Se eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado vai investigar, meu amigo, mesmo que a vítima não queira, porque o inquérito vai ser iniciado de ofício, ou seja, por vontade própria, ou seja, sem provocação. Pois bem, então já entendi, professor, para a gente arrematar isso. Se eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, eu sei que o delegado vai investigar, mesmo que sem provocação. Eu sei que o Ministério Público vai oferecer denúncia, uma vez preenchidos os pressupostos, mesmo que a vítima seja contra, sim. Eu já sei também que para que eu identifique que a ação é pública incondicionada, eu preciso olhar para o Código Penal, sim. Ou para a lei de extravagante. Quando a lei ficar em silêncio, eu estou diante de um crime de ação penal pública. Agora, em alguns casos, a lei vai ser mais clara, vai ser mais específica, que é o caso aí do artigo 95 do Estatuto do Idoso, que é o caso do artigo 225 do Código Penal, os crimes em relação à dignidade sexual. Beleza, galera? Show de bola, tranquilo? Então, e para finalizar, né, ação pública, o inquérito vai ser iniciado de ofício, mesmo que a vítima não queira. Legal, legal, legal. Show. Eu parei no número aí, qual 7, foi isso? Só para eu dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir. 7.1. Agora vamos para o 7.2. Show. 7.2. Falei da ação penal pública. Muito obrigado, Eric. Falei da ação penal pública incondicionada. Agora eu vou falar da ação penal pública, olha aí, ó. Condicionada. A ação penal pública condicionada. Galera, a ação penal pública será condicionada
quando exigir uma condição específica de procedibilidade. Então, a ação será pública condicionada quando essa ação exigir uma condição que ela vai ser específica de procedibilidade, que pode ser uma representação ou requisição do ministro da Justiça. Então, pode ser uma representação ou pode ser uma requisição do ministro da Justiça. Então, olha só. A ação será pública condicionada quando essa ação, senhores, depender de representação do ofendido ou do seu representante, né? Ou de uma requisição do ministro da Justiça. Veja só. Essa ação, portanto, o inquérito já é diferente. Olha aqui, ó, observação. Olha a diferença. Vou colocar cuidado com relação a isso, pelo amor de Deus. Isso aqui cai demais. Isso aqui cai demais, pelo amor de Deus. Inquérito policial, aqui é diferente. Olha aqui, ó. Galera, o inquérito policial, nesse caso, não pode ser iniciado de ofício. O inquérito policial, nesse caso, não pode ser iniciado de ofício. Então, coloca isso no seu material, pelo amor de Deus. Olha o que dispõe, vou colocar aqui para vocês, ó. Olha o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Diz assim, ó. Olha só, diz assim, ó. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública depende de representação, esse inquérito não poderá, sem essa representação, ser iniciado. Olha que detalhe importante, cai demais. Aqui despenca em prova. Então, se o inquérito policial, ou melhor, se a ação penal depender de representação, o inquérito policial não pode, sem a representação, ser o quê? Ser iniciado, porque é uma condição específica de procedibilidade. Então, neste caso, é diferente. Quando eu falei da ação penal, quando eu falei lá da ação penal pública incondicionada, eu falei para vocês que o inquérito pode ser iniciado sem provocação, o MP pode oferecer a denúncia, uma vez preenchidos os pressupostos, mesmo que a vítima não queira. Agora, se eu estou diante de um crime de ação penal pública condicionada, é diferente. O inquérito não pode ser iniciado sem a representação. Legal? E o MP não pode oferecer a denúncia sem a manifestação inequívoca de vontade da vítima. Para você, por exemplo, é lógico, você vai pegar para mim o artigo 147, então, do Código Penal. Vou pegar aqui com vocês. Artigo 147 do Código Penal, que vai trabalhar o crime de ameaça. E aí você vai perceber lá no parágrafo único, diz, olha, artigo 147, parágrafo único, diz assim, olha, esse crime aqui, meu amigo, somente se procede mediante o quê? Representação. Legal? O artigo 147 é um belo exemplo disso. Ele diz que, olha, esse crime aqui, tudo bem, ele somente se procede mediante uma representação. Trago para vocês a baila aqui, ó, o artigo 147, parágrafo único, diz, olha só, ameaça, né? Ameaçar alguém, tá? Olha o parágrafo único, ó, somente se procede mediante representação. Isso quer dizer o seguinte, nesse crime de ameaça aí, ó, o inquérito não pode ser iniciado sem a devida autorização. E como é que autoriza essa parada aí, professor? Eu vou autorizar por meio de uma representação. Essa representação pode ser dirigida ao delegado, ao juiz ou ao MP. Mas eu preciso da representação para que haja deflagração do inquérito policial e do processo criminal. Sem a representação não há inquérito e não há processo, porque a representação é uma condição específica de procedibilidade. Só vai prosseguir na ação
se houver, portanto, a nossa devida representação. Beleza, galera? Olha só, nós já estamos 1 hora já, meu Deus do céu. Vocês estão com sono aí, não? Estão com sono? Eu acordei 6 horas para trabalhar. Estou até agora aqui no QAP. Vocês estão com sono? Pode continuar? Está faltando um pouquinho ainda. Porque a ideia é parar em 1 hora, mas pode continuar? Ou você pode deixar... Pode continuar? Meu Deus. Eu preciso do feedback de vocês. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos, para a gente finalizar a ação pública, né? Vamos lá, beleza. Para a gente finalizar. A ação penal pública, ela é promovida pelo Ministério Público, não é isso? Pelo Ministério Público, por meio de uma denúncia. Fechou. O Ministério Público, ele vai atuar de maneira um pouquinho mais ampla se a ação penal pública incondicionada. Ou seja, é aquela ação que mesmo que a vítima não queira, o Ministério Público vai agir, o delegado vai agir. Agora, isso também há, né, a ação penal pública condicionada, que é aquela que o delegado só instaura o inquérito se houver uma representação. O promotor de justiça só vai oferecer a denúncia se houver, então, uma representação. Beleza, senhores? Fechou? Agora, no tópico 8 aí, ó, ação penal. Então, a ação penal de ação penal privada, né? Em espécie. Olha aí, ó. Ação penal privada em espécie. Vai ser o nosso próximo tópico. Então, esquece Ministério Público agora, esquece denúncia agora. Agora eu estou diante da ação penal privada, em que a titularidade se dá ao ofendido e a peça instrumental acusatória é a queixa-crime. Lembrando que ele precisa de um advogado. Se ele não tem advogado, o artigo 32 resolve essa parada aí. Legal? E aí o 8.1, eu vou trabalhar a primeira ação penal em espécie. Ação penal exclusiva ou propriamente dita. Ação penal exclusiva, ou também chamada de propriamente dita. Galera, olha só. A ação penal privada será exclusiva ou propriamente dita. Olha o macete do professor, olha o macete. A ação penal será privada, exclusiva ou propriamente dita quando puder haver o direito à substituição. Então, quando puder haver o direito à substituição em caso de morte do ofendido ou quando ele é declarado ausente pelo juiz. Olha só, aplica-se a regra do artigo 31 do CPP. Diz assim, ó, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão do juiz, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, a ação penal será exclusiva ou propriamente dita quando puder haver o direito à substituição. Imagina que alguém seja vítima de um crime contra a honra. Se aquela vítima morre ou o juiz a declara ausente, essa categoria pode impetrar a queixa-crime no lugar dela. Tudo bem? Ou ele pode prosseguir na ação. Show de bola? É o famoso CAD, né? Só que a maioria da doutrina entende que o companheiro ou companheira também entra aí, ó. Então, seria o companheiro, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O companheiro também, de acordo com a doutrina, pode entrar aí. Beleza, galerinha? Então, veja. A ação penal será privada, exclusiva ou propriamente dita quando puder haver o direito à substituição. A substituição. Show de bola, professor. Agora eu vou falar da ação penal privada do meu amigo, Advilson Caldeira. Ação penal privada personalíssima, do loirão que? Personalíssima. Meu amigo Advilson Caldeira sabe dessa aqui, né? Ação penal privada do meu amigo Advilson Caldeira. Vocês já sabem que essa ação penal privada é dele.
essa ação penal privada, olha que legal, ela está estabelecida no artigo 236 do Código Penal, e nós já sabemos, né, que é o famoso loirão que equiparado, loirão equiparado. Vou pegar aqui para vocês aqui, olha que legal. Então, olha o que diz o artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal, o loirão equiparado, né? É isso mesmo, Ale, loirão, loirão, loirão. Caldeira, você tá famoso demais. Olha aí, galera, o artigo 236 do Código Penal, ele vai trazer, portanto, o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Que legal. E olha o que diz, então, o parágrafo único desse dispositivo. Diz que, olha, a ação penal depende de queixa do contraente, meu Deus do céu. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. E não pode ser intentada sendo depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou de impedimento, anule o casamento. Então, senhores, essa ação penal aí, ó, ela é personalíssima. Só pode ser impetrada, essa ação penal só pode ser impetrada pelo ofendido. Legal? Vou trazer mais um dispositivo para vocês aqui. Muito interessante. Então, olha só. Já sei que a ação penal privada exclusiva ou propriamente dita pode haver o direito à substituição. Legal. Se ela é exclusiva ou se ela é propriamente dita. Agora, se eu estou diante de uma ação penal privada personalíssima, o direito de queixa só pode ser exercido pelo enganado, pelo contraente enganado. Tudo bem? Não pode haver, então, direito à substituição. Inclusive, coloca isso no seu material. Na ação penal privada personalíssima, não pode haver o direito à substituição. Legal? Senhores, quem puder aí, por gentileza, copie para mim aqui o artigo, coloca assim, ó, o antigo, quem puder, né? O artigo 240 do Código Penal, é o antigo crime de adultério. Então, vocês vão copiar aqui no comentário para mim, por favor, o antigo crime de adultério, tudo bem? O crime de adultério, que era previsto lá no artigo 240, era um outro crime que se dava por meio de uma ação penal privada personalíssima, ou seja, só aquele enganado poderia impetrar queixa-crime. Legal? Já que a ação penal privada personalíssima só pode ser impetrada por aquele que foi enganado. Tudo bem? Quem puder, por gentileza, copie aqui no comentário o antigo artigo 240 e lá vai estabelecer, olha aí, ó, é o antigo crime de adultério, justamente, Fernanda Carvalho. O crime de adultério era um outro crime em que a ação penal... Olha aí, Jonathan, muito obrigado, irmão. Não, mas está faltando aí, viu, João? Está faltando um dispositivo que estabelece o seguinte, olha, somente ele pode impetrar queixa-crime, tudo bem? Somente ele, no crime de adultério, antigamente, quando ele existia, né, o crime de adultério, somente ele poderia impetrar queixa-crime. Então, eram dois crimes, né, existentes. Era o crime de adultério e era o crime do artigo 236 do Código Penal, que hoje não existe mais, o crime de adultério, somente o do artigo 236. Mas tudo bem. Vamos então avançar, né? Já falei da ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, que é aquela em que há o direito à substituição, e falei da ação penal privada personalíssima, em que somente aquele enganado pode impetrar, então, a queixa-crime. Se ele não impetrar, não tem como haver o direito à substituição. Legal? E eu vou trabalhar com vocês agora o 8.3, né? 8.3.
Vou trabalhar com vocês agora a ação penal aqui, senhores. Cuidado, porque essa ação penal privada aqui, ela é cobrada demais da conta. A ação penal privada subsidiária da pública. Então, a ação penal privada, olha aí, ó, tá acabando para a gente finalizar, subsidiária da pública. Olha só. Professor, o que é uma ação penal privada subsidiária da pública? Pelo amor de Deus. A ação penal privada subsidiária da pública está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal. Cabe essa ação quando o Ministério Público for inerte. Entendam. O Ministério Público, quando os elementos informativos chegam até ele, ele pode oferecer a denúncia, ele pode requisitar novas diligências, ou ele pode oferecer a denúncia. Mas, em algumas ocasiões, o Ministério Público nada faz. Se o Ministério Público nada faz, cabe ao particular, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal, impetrar, portanto, o que nós chamamos de queixa-crime subsidiária. Professor, qual que é o prazo, então, para que o Ministério Público possa se manifestar? Depende. Se o acusado estar preso, 5 dias. Se ele está solto, 15 dias. Legal, é o que estabelece o artigo 46 do Código Penal. Pegue para mim, por gentileza, o artigo, então, 46 do Código Penal. Vou trazer aqui para vocês a baila. É isso mesmo, Kaique. Olha só, o Kaique, ele trouxe aqui o parágrafo 2º, senhores. Olha que legal aqui, ó. O Kaique trouxe aqui nos comentários o parágrafo 2º do artigo 240. Diz assim, ó, a ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido dentro de 1 mês após o conhecimento do evento. Legal? Então, ele tinha que conhecer a parada, ele tinha 1 mês para impetrar essa queixa aí, antigamente. Hoje não tem mais, né? Mas era essa bagaça aí. Legal? Era só ele. Muito bem, obrigado, Kaique, aí, pelo auxílio aí. Então, tá aí, senhores. O artigo 46, ele define o seguinte, olha, o Ministério Público ele tem um prazo para se manifestar. 5 dias quando o réu está preso ou 15 dias quando ele está solto. Se ele não se manifestar nesse prazo, aí, meu amigo, caberá intentar a ação penal privada subsidiária da pública. É isso que estabelece, portanto, o artigo 29 do CPP. Analise no seu material, por gentileza. Artigo 29 do CPP. O artigo 29 permite que o particular impetre uma ação penal subsidiária da pública, substitutiva da o quê? Da pública. Beleza, senhores? Tranquilo? Então, beleza, professor. Vou pegar outro dispositivo aqui para vocês. Vou pegar outro dispositivo aqui para vocês, só que agora é um dispositivo constitucional, estabelecido no artigo 5º, inciso 69. Olha o que diz aí, o artigo 5º, inciso 69. Diz assim, ó, permitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta ação não for intentada no prazo legal. Professor, que prazo é esse? Está aí, ó. 5 dias o réu preso e 15 dias ele solto. Caberá intentar, portanto, a ação penal privada. Legal, galera? Essa, então, é a famosa ação penal privada subsidiária da pública. Então, para a gente arrematar, olha só. Hoje o nosso tema foi ação penal. Nós falamos que compete ao Estado o poder de jurisdição. É o poder de dizer o quê? O direito. Só que esse poder de jurisdição, ele é inerte. Quer dizer que o Estado precisa ser o quê? Primeiro provocado, para que depois ele diga o direito. Primeiro ele é provocado e depois ele diz o direito. Beleza, professor? Entendi. Mas essa provocação, ela pode vir do Ministério Público ou ela pode vir do ofendido. Depende se a ação é pública ou se ela é privada. Falei para vocês também que não é admissível o procedimento judicialiforme, que é o procedimento iniciado sem a devida provocação. Não foi isso? Pois bem,
Se a ação penal ela é pública, a provocação vem do Ministério Público por meio de uma peça instrumental inicial, petição inicial, chamada denúncia, que é promovida pelo promotor de justiça. Falei para vocês ainda que a ação penal privada ela é promovida pelo ofendido por meio de uma queixa-crime, e quem tem que fazer isso é um advogado. Se não tiver advogado, aí o artigo 32 resolve isso, né? A vítima demonstra sua pobreza, o delegado pode ajudar, demonstrando ali o antecedente de sua pobreza, atestando a sua pobreza, e o juiz nomeia um defensor público. Legal. Falei para vocês que a ação penal pública divide-se em duas. A ação penal pública incondicionada e condicionada. Na ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser iniciado de ofício, mesmo que a vítima não queira, mesmo que ela não queira. E a deflagração da ação penal vai existir, mesmo que a vítima não queira, preenchido, é claro, os pressupostos processuais. Falei para vocês que existe a ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Nessa ação, o inquérito não pode ser iniciado de ofício e a ação penal não pode ser deflagrada de ofício sem a devida autorização. Essa autorização se dá por meio de uma representação ou por meio de uma requisição do ministro da Justiça. Falei para vocês também que existe a ação penal privada, exclusiva ou propriamente dita. Se dá quando o ofendido morre ou é declarado ausente, o direito de prosseguir na ação ou impetrar a queixa passa para o SECAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Falei para vocês da ação do Caldeira, ação penal privada personalíssima, definida no artigo 236 do Código Penal, em que somente o enganado, o contraente enganado, pode impetrar, então, a queixa-crime. Existia o antigo crime de adultério, que não mais existe a partir de 2005. E falei para vocês que será admissível a ação penal privada se o Ministério Público não intentar para o prazo, né? Atentar para o prazo. O Ministério Público ficar o quê? Inerte. O Ministério Público não oferecer denúncia, não requisitar novas diligências, não requerer o arquivamento, não fizer nada. Beleza. Aí caberá intentar a ação penal privada nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. Senhores, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos aí a 1h20 de live, hein? Muito bom. Temos aí quase 60 pessoas online, os guerreiros. Eu espero aí ter ajudado muito vocês nessa espécie de ação penal. Deem um feedback, curtam, pelo amor de Deus, aí. Quem gostou, somente quem gostou, curta meu vídeo aí, senhores. Beleza? No meu canal. Falamos muita coisa aqui em 1h20. Mesmo que nós, o professor Caldeira e eu, o professor Guilherme, mesmo que nós estejamos cansados, a gente vai estar com vocês, senhores, até o final, beleza? Juntos, ombro a ombro. A missão nossa vai ser cumprida com esmero. É chegar no dia da sua prova e você destruir essa prova. Destruir. E aí, no outro dia, dar o feedback para nós, muito positivo. Eu espero que vocês, então, nos convidem aí para o churrasco de comemoração da sua aprovação e a gente vai poder descansar. O professor Caldeira e eu e o professor Guilherme. Mas só no dia 25. Só quando você nos trouxer a ansiosa notícia de que você foi muito bem na prova e de que esses vídeos, essas lives que nós estamos fazendo, o professor Caldeira e eu, que foi de grande valia. Beleza, senhor? Espero aí ter ajudado vocês. Curta meu vídeo aí. Eu fico por aqui. Muito obrigado aí a todos vocês aí pelos elogios. E foco na missão, né, galera? Foco na missão que está chegando. Hoje está faltando agora aí apenas 59 dias. 59 dias. Espero que vocês se mantenham focados, firmes e fortes no objetivo. Porque a missão será cumprida. E igual eu falo, né? É isso aí, eu já ia falar isso, viu, Fernanda Carvalho? Eu já ia falar isso. Nem que morra, vocês têm que chegar lá no dia 24/11 e destruir nessa prova. Destruir nessa prova. Eu quero muito que vocês sejam aprovados. Então, eu fico por aqui. Amanhã nós temos mais uma outra live, né? Agora falando de prisões. O professor Caldeira tem uma live também na sexta-feira. Ele tem o áudio zap que está lançando aí, está ajudando a galera de maneira geral. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado aí a todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e bons estudos. Muito obrigado.